Olá, estou aqui com mais uma palavra. Eu quero, na verdade, dar continuidade a um vídeo que eu fiz uns dias atrás sobre o profeta Oséias. Uma palavra que eu li os capítulos 5 e 6 do livro de Oséias, mas o Espírito Santo ficou me incomodando vários dias a continuar, a fazer um desfecho para aquele vídeo, para aquela história, na verdade, né? Que eu lembro que eu cheguei a comentar que Oséias, ele foi um profeta que Deus levantou para levar uma palavra para Israel e para Judá, né? Israel, as 10 tribos do norte, e Judá, as tribos de Benjamim e Judá. Numa época em que o povo de Deus estava muito afastado de Deus. Os líderes, né, que guiavam o povo, tanto os líderes políticos como religiosos, estavam afundados nos mais diversos tipos de pecado. Idolatria, prostituição, corrupção e por aí vai. Então, o Senhor usa Oséias e manda Oséias se casar com uma prostituta. Então, Oséias vai e compra essa prostituta de algum prostíbulo ou algum templo de prostituição, né? Porque haviam as prostitutas do templo, né? Nessa época antiga. Então, ele tem que comprar essa prostituta. Então, ele se casa com essa mulher chamada Gomer. E ele tem 3 filhos com ela. Então, o primeiro filho, o menino, Deus manda que ele coloque o nome do filho de Jezreel. Jezreel foi um local onde o rei Jeú, ele mata os descendentes de Acabe, para que se cumpra uma profecia que Elias, né, falou, que não ficaria semente na casa de Acabe, que todos os descendentes de Acabe seriam exterminados. E Jeú, então, cumpre essa profecia, e este local, então, recebeu esse nome de Jezreel, que significa juízo, juízo de Deus. Então, foi o juízo de Deus sobre a casa daquele rei Acabe, aquele rei que foi terrível, totalmente manipulado pela esposa dele, Jezabel. Né? Todo mundo já ouviu falar desse nome, Jezabel. Foi uma mulher terrível casada com esse rei Acabe. Mas enfim, então Deus fala com Oséias que o primeiro filho dele deveria se chamar Jezreel, que significa juízo. E depois essa mulher, Gomer, tem uma filha com Oséias, que Deus manda colocar o nome desta filha de desfavorecida. Então, cada nome que Deus estava colocando nos filhos do profeta Oséias, com essa prostituta, era Deus falando com o povo. Olha, o meu juízo virá sobre vocês. Vocês agora são desfavorecidos. Eu não vou mais te favorecer. E depois, o último filho que ele tem com Gomer, ele coloca... vocês não são mais meus filhos, né? Deixa eu ver aqui exatamente como que ele fala. Aqui em Oséias, capítulo 1, ele fala, não meu povo. Então, o terceiro filho de Oséias, Deus manda que ele coloque o nome dele de não meu povo. Então, Deus está dizendo ao povo, né, aos judeus, que vocês não são mais meu povo. Israel, eu não te favoreço mais. Deus estava realmente quebrando a aliança dele com Israel. Só que aqui nesse mesmo livro de Oséias, ele fala de uma redenção que é lembrada por Paulo, né? Lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele faz menção dessas palavras, né, de Oséias, que ele fala assim, que Deus, então, ele volta, né, para os seus filhos por meio de Jesus, porque Deus enviou um Redentor. E apenas este Redentor, Jesus, seria capaz de trazer de volta esses filhos de Deus para ele. Porque seria a forma de Deus não ver mais o pecado daquele povo. Então, aquele que ele mandou o juízo, ele está mandando agora a misericórdia, ele está mandando a redenção.
Aquele que ele chamou de desfavorecida, ele está chamando ela de esposa novamente. Aquele que ele falou, não meu filho, não meu povo, ele está novamente falando, vocês novamente serão chamados filhos do Deus vivo. Então, olha o que está escrito aqui em Romanos 9, versículos 25 e 26. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então, Oséias, ele prefigura Jesus. Jesus é aquele que é o marido ferido, abandonado, traído, que está sempre esperando pela sua noiva, sempre dando um tempo para ela reconhecer os seus pecados, se arrepender e voltar para ele. Então, esse amor, né, que Deus mostra, que Deus usa a vida de Oséias para ilustrar este amor tão grande, ele se cumpre em Jesus, na figura de Jesus com a sua noiva, com a sua igreja. Quem é a noiva, a igreja de Jesus? Todos aqueles que amam a Jesus, que aceitam o convite de Jesus. Qual é o convite que Jesus nos faz? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta ceará comigo e eu com ele. Nós teremos uma aliança eterna. Então Deus volta a ter aliança, Deus nos resgata novamente, Deus paga um preço de sangue, o sangue do Filho dele, Jesus. Então era isso que eu queria finalizar, fazer esse desfecho a respeito da história do profeta Oséias.